Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 1 e 2. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Quando é dito que não se pode servir a dois senhores e não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, estamos se referindo ao dinheiro, pois não é possível fazer a vontade de Deus praticando a caridade ou o amor ao próximo e ao mesmo tempo ser apegado ao dinheiro, tendo avareza e sendo egoísta, vivendo apenas para o mundo e desejando muito sem ter Deus. Então um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamastes de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometeis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, ide, vendei tudo o que tendes e dais aos pobres, e terei o tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essa palavra, foi-se embora muito triste, pois tinha grandes bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos mais uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. E São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. A riqueza e a pobreza são as provas que foram escolhidas pelos espíritos para testar o seu aprendizado ou a sua capacidade. E essas são as duas provas muito difíceis, pois a miséria pode provocar revolta contra Deus, e a riqueza é um estímulo para todas as paixões, como o orgulho, a avareza, o egoísmo, a ganância, que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Jesus não quis dizer para o moço que interrogava ele que ele deveria se desfazer de tudo que ele possui, que a salvação só estava com esse preço, através desse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo para essa salvação. E uma vez que esse jovem recua de frente com a ideia de abandonar todos os seus bens e vai embora muito triste, é que Jesus conclui que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma figura de linguagem e ela pode parecer um pouco forçada quando a gente pensa que não tem uma relação entre um camelo e uma agulha. Mas provavelmente isso aconteceu porque em hebreu a mesma palavra ela é usada para designar tanto camelo quanto cabo. E pode ser que na tradução tenham lhe dado o primeiro desse significado, mas é mais provável que tenha sido utilizado com o outro. Então, o que ele quis dizer é que a riqueza não é de todavia um mal em si. Ela pode ser boa ou ela pode ser má, dependendo do uso que você coloca para ela. Deus não condena a riqueza e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus condena é o mau uso que se faz dessa fortuna. O mau uso consiste em aplicar essa riqueza exclusivamente para sua satisfação pessoal, sem pensar no próximo. E o bom uso é o resultado que acontece quando você usa isso em prol de outra pessoa, para o bem de outras pessoas. A riqueza, ela também pode ser considerada um poderoso elemento para o progresso intelectual.
e para o aperfeiçoamento das sociedades. Porque para se conseguir dinheiro é necessário estudar, trabalhar. E se não tivesse esses estímulos, não teríamos novas pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento das pessoas, de tudo, do mundo, na verdade. Então, ela é um bom elemento também, se ele for bem empregado. Os bens na terra pertencem a Deus, e a riqueza é apenas um empréstimo que ele nos dá. Então é agradável, agrada a Deus, quando a gente usa essa riqueza para beneficiar outras pessoas também, através da caridade. Então, quando temos esse dinheiro a mais, deve ser usado para dar alívio à miséria dos outros, diminuir a fome, ajudar a preservar do frio, proporcionar abrigo para quem não tem. Muitas pessoas precisam de amparo, então cabe a quem tem muitas posses que ajude nessas pessoas para prevenir a miséria, fazendo a caridade. No Livro dos Espíritos, pergunta 814, é feita: por que Deus concedeu a uns riqueza e poder e aos outros miséria? A resposta foi: para provar cada um de maneiras diferentes. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova, e frequentemente nela sucumbem. Então, tanto a miséria quanto a riqueza, elas são uma prova que a gente passa, e que foi escolhida por nós mesmos antes de vir. E muitas vezes nós acabamos penando, né, e não conseguindo passar com elas de um jeito muito certo. Acabamos sofrendo muito nessas provas. E a outra pergunta, 815, que é feita no Livro dos Espíritos é: qual das duas provas é mais terrível para um homem? A miséria ou a da fortuna? E a resposta é: tanto uma quanto a outra são. A miséria provoca o murmúrio, ou seja, as queixas contra a providência, e a riqueza leva aos excessos. Então é aquilo que foi dito. Tanto a riqueza quanto a miséria, elas podem trazer uma dificuldade muito grande, porque se você pode ficar revoltado com a miséria, se queixando muito, e você pode acabar não pensando nos outros quando tá com muito dinheiro, quando está com muita fortuna.